Uma das modalidades de acesso do trabalhador ao mercado de trabalho é o contrato de experiência. Conheça os detalhes e as particularidades desse procedimento. O mercado de trabalho oferece vagas de emprego para trabalhadores de vários segmentos. Uma das principais dúvidas do empregador é se o profissional irá se adaptar ao regimento interno da empresa ou até mesmo se irá demonstrar aptidão para o cargo. A consolidação das leis do trabalho prevê o contrato de experiência, que pode ser utilizado para verificar o perfil do funcionário durante o prazo de no máximo 90 dias e o seu possível aproveitamento pela empresa. Passado esse prazo, se todas as obrigações e o comportamento do empregado, seu desempenho, a sua produtividade, a pontualidade em relação ao cumprimento dos horários, então tudo isso é avaliado. Se passando o prazo, concluindo pela aptidão do empregado para aquela função, o contrato ele é transformado de prazo determinado para prazo indeterminado. O contrato de experiência levanta muitos questionamentos nas pessoas que são submetidas a essa modalidade de contrato. Será que o empregador contratado dentro desse regime tem o mesmo direito de um funcionário contratado por tempo indeterminado? Basicamente, os direitos e obrigações são os mesmos durante a execução do contrato. O trabalhador ele recebe o salário, tem a obrigação de prestar o seu trabalho com afinco, com dedicação, tem a obrigação de cumprir os horários determinados pela empresa. A empresa tem a obrigação de depositar o fundo de garantia, assinar a carteira. Se porventura durante aquele prazo tiver alguma prestação de hora extra, tem a obrigação de pagar. Mas ao final do contrato, se expirar do prazo e resolvido não continuar a contratação, aí existem algumas diferenças em relação às consequências jurídicas do contrato por prazo determinado. Como, por exemplo, findo o prazo e o contrato não for renovado, aquela relação ela se encerra, e as verbas rescisórias que o trabalhador vai ter direito são limitadas à exclusão daquelas verbas que teria por obrigação o empregador se o contrato fosse por prazo indeterminado. Por exemplo, multa do FGTS, o empregador não tem a obrigação de depositar, aquela multa de 40%. O aviso prévio também é dispensável, porque na hora da assinatura do contrato já se sabe o prazo que ele vai durar, então não tem a necessidade de haver um aviso prévio para o encerramento desse contrato a título de experiência. O trabalhador que for submetido a este tipo de contrato poderá utilizar esse período de experiência para mostrar seu potencial na organização, além de verificar se há afinidade com os objetivos da empresa. Bem, eu estou aqui na Spice já no período de 1 ano e 4 meses. O meu contrato de experiência inicial foi de 30 dias. Foi um período bom que eu me adaptei à empresa, conheci a equipe, me dei bem com a equipe no início. Então isso ajuda bastante quando você consegue ter uma união. É mais fácil de você aprender, se adaptar e desenvolver suas habilidades que você tem e às vezes nem conhece. Então você vai adquirindo experiências, vai podendo desenvolver as habilidades que você até mesmo se surpreende e consegue surpreender o patrão. É bom o contrato, esse contrato de experiência, porque serve tanto para a empresa, em saber se você é um bom funcionário, e para a gente, em saber se é realmente isso que a gente quer. Então, eu achei muito importante, está dando super certo, tudo muito bem, graças a Deus, espero passar muitos anos aqui na empresa ainda. Em contrato de experiência, caso o trabalhador não tenha afinidade com o trabalho, o que ele deve fazer? Pode existir a situação em que o empregado ele, avaliou que não se adaptou àquela empresa. E, vencido o prazo, ele não está obrigado a permanecer, Até porque, assim, o prazo que é estabelecido, ele é um prazo, vamos dizer assim, programático, O contrato de experiência pode ser até rescindido antes de finalizado o prazo, Logicamente que as consequências jurídicas serão outras, mas tanto o empregado quanto o empregador podem optar por não continuar aquele contrato. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com a agradável companhia do talentoso músico, compositor potiguar Mirabor Dantas. Ele nos fala sobre sua trajetória com a música e canta uma de suas belas canções. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá!
eu sou filho de músico, minha família é de Jardim de Seridó. É uma família de muito músico ali, a família Dantas, tem Tonheca Dantas como ancestral, né? Tem Filinto Lúcio. Meu pai tocava trombone, foi morar em Areia Branca, onde eu nasci, e lá ele criou uma banda de música na cidade, né? Então, assim, eu cresci com música dentro de casa. Quando eu completei meus 13 anos, eu saí de Areia Branca para estudar em Natal. Eu cheguei em Natal em 63, um ano antes do golpe militar. E eu cheguei aqui já começando a tocar violão, por causa dessa influência de música que tinha. Eu comecei a tocar e comecei a enveredar pelo lado da composição. E aí as minhas primeiras músicas saíram dessa fase. A partir daí eu comecei a ir para os teatros de Natal e criar grupos, sabe? Eu me juntei a algumas pessoas em Natal que eram assim intelectuais, era Newton Navarro, era Berilo Vanderlei, Neliano de Castro, Dalio Varela. Comecei a musicar Alta de Souza, Jorge Fernandes, entendeu? Acho que pela própria convivência com esse pessoal, eu fui enveredando pelo caminho da leitura da poesia. Tenho parcerias com Neliano de Castro, tenho com Zila, tenho com Dalio Varela, Marcos Silva, certo? Zé Neumann Pinto. Depois eu viajei para o Rio e morei 20 anos no Rio e conheci Capinã, Zé Carlos Capinã, fiz muitas canções com ele, Abel Silva. E por aí fui fazendo, eu fui vivendo, comecei a sobreviver da música, né? Eu comecei a fazer música para teatro, comecei a fazer música para cinema, comecei a fazer música e as pessoas iam gravando. Elba Ramalho gravou uma música minha com Capinã, Terezinha de Jesus gravou 5 músicas minhas, Leci Brandão gravou, uma menina do Quarteto em Si, Bimba, também gravou. Agora, recentemente, eu estou compondo com um parceiro chamado Climério Ferreira, que já tem bastante músicas gravadas, né, com parceria com os irmãos, né, que era Clodo, Clésio e Climério. Hoje eu vejo a música assim, muito levada para um lado só de entretenimento e um lado muito grotesco, assim, de um modo geral. A mídia está mostrando mais esse lado do que propriamente o que está sendo feito de bom, de interessante no Brasil. Na verdade, eu nunca busquei o lado do showbiz. Eu vejo que há uma necessidade muito grande assim na cidade. Hoje eu vejo muita gente fazendo música e assim, muito preocupado com a coisa do showbiz, né, com o ser artista. Eu estou aparecendo na televisão, não sei o que lá. Mas eu acho que o músico ele pode ser um trabalhador da música, sim, né? Eu continuo fazendo música, eu fiz em toda a minha trajetória de usar a música como trabalho, eu tive músicas gravadas por várias pessoas, mas eu só fiz um disco na minha vida, como cantor, certo? Eu fiz um disco, gravei, e agora mesmo eu estou fazendo outro disco, né? Gravando as minhas próprias músicas, né? Eu me chamo Mirabô Dantas, eu sou um criador, né, de canções e posso dizer que sou um operário da música potiguar. E aí indo eu e as minhas lembranças, enquanto esse tempo avança na direção das manhãs, seguindo em atropelo de tranças, entre o apelo e a esperança de esquecer coisas vãs, seguindo e indo, sem atirar minhas lanças, sem ódio, ira ou vingança, no rumo da luz do dia, ao dia findo, penetrar na luz da lua,
que cobre a estrada nua entre o que há e o que havia.